seu canto, seu encanto, com seu verbo de amor. Vem de longe, Francisco de Assis, os seus olhos me chamaram e eu então segui. Também éramos jovens, casados com a pobreza. Louvado sejas, meu Senhor. As criaturas, o irmão sol, a irmã. Lá vem vindo o homem de Assis, com seu canto, seu encanto, com seu verbo de amor. Vem de longe, Francisco de Assis, os seus olhos me chamaram e eu então segui. Irmãos, também éramos jovens, casados com a pobreza. Louvado sejas, meu Senhor. As criaturas, o irmão sol, a irmã lua, as criaturas, o irmão sol, a irmã lua. Seja bem-vindo, Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Francisco de Assis. Em meu coração, em meu coração, em meu coração.
Boa noite a todos. Boa noite, Adriana. Eu não queria deixar assim, Boa noite. passar muito tempo, mas estava tão lindo, não estava? Tava. Os espelhos da alma, né? O violino, né? Tão lindo. Eu já disse a vocês, 2025 serei eu, hein? 2026, agora que a Covid atrasou, entendeu? O meu ensaio. Eu estou ensaiando um pouco, mas 2026, Adriana no CEPAC. Tá bom. Sarau, tá bom? Boa noite, gente. A sala tá bonita pra caramba, com 32 pessoas. Está mais Boa noite. bonita que ontem. Legal. A gente então vai começar hoje o nosso estudo com o Ideal Espírita, e a Neidinha estava programada para hoje, mas ela entrou em contato comigo dizendo que a internet dela está muito ruim. Então, eu tomei a liberdade de chamar uma outra pessoa mais próxima, não poderia ser mais do que a minha própria irmã, né, para me salvar. Então, falei com a Ana, ela vai, então, cobrir a Neidinha hoje. Tá bom, Jane? Para a gente poder fazer esse preparo do Ideal Espírita. A página que ela vai ler vai ser Indução e Doação, é o item 39. Em seguida, o Jorge vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, e ele vai ler o item Reconciliação dos adversários. Tá bom? Eu vou passar a palavra para a Ana. Obrigada, irmã. Oi, boa noite a todos. Todos me ouvem? Sim. Desculpa, tá, gente, pela troca. Trocar a doçura da Neidinha pela Ana, não é? Mas conforme-se, viu? Eu preciso trabalhar. Então, vamos lá. Indução e doação, pelo Espírito Albino Teixeira. Exaltaste a caridade. Favoreceste no próximo a simpatia fraterna. Mas se te desprendes das posses humanas a fim de socorrer aos companheiros necessitados, quaisquer que sejam, deixa aos outros a luz da beneficência. Louvastes a fé, incitastes o próximo a confiar. Mas se revelas segurança em Deus e em ti mesmo, nos acontecimentos desagradáveis da existência, deste aos outros a força transformadora que remove as montanhas da inquietação e do medo. Recomendaste paciência, instilaste no próximo a essência da tolerância. Mas se mostras serenidade nas provações que te devastam a alma, deste aos outros a resistência tranquila contra o império do mal. Aconselhastes humildade, insuflaste no próximo a vocação de servir. Mas se compreendes as necessidades e deficiências alheias, desculpando incondicionalmente todas as injúrias que te apedrejam a vida, deixa aos outros a chama interior da divina virtude. Palavras inclinam, exemplos renovam. Em tudo que se refira ao bem, não nos esqueçamos de que ensinar é induzir, mas fazer o bem é dar de nós mesmos aos outros o próprio bem que todos nós precisamos fazer. Bom, gente, essa página é encantadora, né? E assim, muito simples, né? De entendimento muito simples, porque cai naquela frase que a gente repete muito, né? Que o exemplo arrasta, né? Então, para nós ainda é tão fácil falar das coisas, né? Recomendar a paciência, induzir as pessoas a fazerem o bem que nós consideramos, né, que deve ser feito. Olha, pratique a caridade, seja paciente, coloque o evangelho em ação. Para a gente ainda é fácil falar, né? Mas quando a gente transforma os nossos sentimentos, os nossos comportamentos diante do quadro da vida, e os nossos exemplos fazem a transformação do outro,
vale muito mais do que só falar, porque muitas vezes a gente fala e não faz. Muitas vezes a gente fala e faz mais ou menos, faz um pouco. Mas quando a gente faz de verdade, quando a gente se dá, como diz a mensagem, né, o exemplo que fica, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais forte. E hoje, ouvindo o culto das 18 horas lá do Eurípides, a gente teve assim a notícia de que o pai de uma companheira, né, está muito malzinho, né? E parece que o desencarne está próximo, e aquilo tocou muito a gente, e todo o estudo que foi feito anteriormente chegou como um consolo antes que ela pudesse ter dado a notícia para a gente, né? Aí a gente vê a espiritualidade atuando, né? Foi até o Carlos que fez, então ele fez todo um comentário que foi um consolo e, ao mesmo tempo, ajudou ela a falar desse assunto com a gente, né? E aí todo o grupo pôde abraçar. Então, o que eu fiquei lembrando? Isso me remeteu a uma situação que aconteceu alguns anos atrás, no dia do enterro do Gilson Bordal, lá da SEB, onde o Gilberto estava escalado para fazer a direção do trabalho naquele dia, mas ninguém esperava que ele fosse, afinal de contas ele tinha enterrado o irmão à tarde, né? Mas a casa lotou, né? E aí o Gilberto aparece, senta na mesa, faz o trabalho dele, não toca naquele assunto da dor, né? Foi lá como operário de Jesus, fazia a parte dele, e depois foi embora. E aquilo me tocou profundamente. Aquilo mexeu muito comigo. Porque aquele exemplo de trabalhador, né, aquela atitude dele, é isso que a nossa mensagem está falando. Né? Ele poderia ter falado do assunto, ele poderia ter faltado, todo mundo ia entender tudo. Mas ele tem um compromisso com a doutrina espírita, ele tem um compromisso com a casa, ele tem um compromisso com Jesus. E lá estava o trabalhador. Então, e aí eu já estava, né, envolvida por essa lembrança, veio esse texto, que hoje não era meu dia de fazer, vem esse texto, né, reforçar que realmente é pelo exemplo que a gente dá, né, que a gente vai ver a transformação do outro. E aí sim, aí é caridade. Porque quando você consegue tocar fundo no coração de alguém, através de um gesto, de uma atitude, aí sim, aí você ganhou o dia. Né? Às vezes muito mais do que aquela bolsa de alimento, né, que mata a fome do corpo, mas que às vezes encontra uma alma doente e você nem percebe, porque o seu olhar, naquele momento, ali é todo material. Então é isso, não sei se eu consegui passar a mensagem. Muito bem, passou muito bem. Você me fez recordar um colega lá do trabalho, Silvestre, a gente recebeu por e-mail, né, há alguns anos isso, de que a mãe dele tinha desencarnado, e Silvestre é muito católico, né, estava na missa e tal. E aí, o enterro da mãe dele foi no dia seguinte ele foi trabalhar. E eu encontrei com ele e perguntei, Silvestre, sobre sua mãe... E quando desencarna, né, a gente sabe que a pessoa tem 3 dias ou 5 dias para ficar em casa, e ele não tirou esses dias, e ele estava sorrindo. Eu achei muito estranho aquilo, ele falou assim, minha mãe está bem, Adriana. E eu tive que vir trabalhar, cheio de compromisso aqui, cheio de coisa para fazer, não confio nos colegas não, e rio, brincando, para fazer o serviço dele. E aquilo ali, eu falei, gente, que exemplo. É o que a gente tem falado aqui, não é a questão de ser espírita. O espiritismo, é claro, nos esclarece muito mais, nos faz refletir sobre questões muito importantes, mas quando eu digo que basta ser cristão, e o Silvestre era um cristão de verdade, e ele entendia a palavra do Cristo, e ele sorriu num momento de tanta dor. Aquilo ali foi um grande exemplo para mim. Então, me fez lembrar. Valquíria, você quer falar rapidinho, minha amiga? Sim, rapidinho.
Outro dia eu até estava conversando com o Jair sobre essa questão, né, do que as pessoas deixam como palavra, né, e como exemplo, né? E aí eu estava falando para ele, qual é o legado, né, que você quer deixar aí para o seu neto que está chegando e tal. E aí eu me apeguei numa amiga minha que me passou a mensagem pedindo oração para uma pessoa porque ele estava muito mal. Inclusive ele já estava mandando até mensagem para a família pedindo para que a família, que os irmãos voltassem a se falar, porque agora, doente, né, lá no leito, lá, ele estava vendo como que a família estava destruída, como que não estavam se falando, etc. e tal. Então, que a gente não espere, né, chegar no leito, né, quando estiver doente ou algo assim, para poder dar conta, né, que a gente tente. Valquíria, né? Me desculpe, mas o seu exemplo tomou a fala do colega que vai falar o Evangelho segundo o Espiritismo daqui a pouco. Ele vai retomar isso aí. Muito bom o seu exemplo. Spoiler! Concilia-te com teu irmão enquanto está a caminho. Muito bom. Ana, vou voltar para você para fazer. Obrigada, Valquíria. Fazer a prece inicial, então. Jesus querido, nós agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos aqui nessa sala virtual, mas que apesar da distância, Senhor, aproximou muito mais todos esses corações. Que nós possamos vibrar com muito amor, com pensamentos positivos durante todo esse trabalho, para que a gente possa contribuir, mesmo que de forma tão simples, com o trabalho dos nossos companheiros espirituais, que nesse momento de tantas dificuldades por que passa o nosso planeta, trabalham dobrado para que a gente possa ter todo o amparo de que necessitamos. Que a gente abra o coração para receber o estudo dessa noite e que o aprendizado do Evangelho, Senhor, seja hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, eu vou passar a palavra para o Jorge. Olá, Jorge? boa noite. Tudo bem, Jorge? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Vamos. Peço desculpas, mas a minha internet também não está boa. E aí o recurso é não ligar a câmera. Vídeo, né? Tá bom. Deixa eu só me posicionar aqui. É só o item 5, né? Vamos lá. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não sairás, enquanto não houverdes pago o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículos 25 a 26. Bom, são poucas palavras, mas daria um mês de palestra com certeza, e não tem problema do spoiler da Valquíria, não, porque isso aqui tem muito assunto mesmo. Mas está ligado diretamente à questão do perdão. E Jesus, como ser iluminado e tão sábio, né? Apesar de que a gente não consegue compreendê-lo totalmente, sabia muito bem a mensagem que ele passava, né? Em poucas palavras e em muitos exemplos, ele deixou aí a história que deixou, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo o que quisesse que fizesse a você também, e perdoar. Uma coisa está ligada à outra, né? Somos todos obras de Deus, criação de Deus, irmãos em Deus, criados do mesmo princípio, da mesma matéria, do mesmo espírito, né? Então, temos que amar o nosso Criador e o nosso próximo, porque tudo é uma coisa só. Todos estamos ligados uns aos outros. Não faz sentido você amar a Deus, não amar a si mesmo e não amar o próximo. Não faz sentido você querer o teu bem, mas fazer mal ao próximo. Não faz sentido você não perdoar o próximo.
uma coisa está ligada à outra. Essa reconciliação que Jesus alerta aqui, ele passou com palavras da época dele, da época dos judeus, de forma que eles pudessem compreender o cotidiano, né, mais próximo do cotidiano deles. Mas para a gente, já agora no século XXI, depois de ter recebido a codificação espírita, a gente sabe e entende que a vida é eterna, né? É muito difícil a gente compreender o que seja realmente eternidade. A gente está sempre medindo o tempo, botando início, meio e fim para tudo. E, às vezes, 100 anos de uma vida, de uma encarnação, parece muito, tem tanta história para contar, mas é muito mais do que isso, né? A linha é contínua, né? Já vivemos muito, vivemos hoje e viveremos para sempre. Então, essa conciliação que ele fala aqui é porque a vida pode se acabar a qualquer momento. Amanhã você não está. E para que você guardar mágoa? Né? Para que você levar rancor, ódio? Existe um ditado budista que fala que guardar raiva e rancor do próximo é a mesma coisa que segurar um carvão incandescente na mão. Só faz mal a você mesmo. Isso destrói a gente. Isso pode levar séculos. A gente tem um exemplo vivo hoje, aí, graças a Deus, vivo ainda, que é a história que Divaldo Franco nunca escondeu. Né? Se Divaldo Franco, que é Divaldo Franco, teve um obsessor daquele durante tantos anos acompanhando ele, eu não quero conhecer os meus. Sinceramente, não quero conhecer. Mas não vamos fazer inimigos, porque esses inimigos podem levar anos e anos dentro dessa linha da eternidade, que às vezes é segundos, mas anos e anos e anos, e uma difícil reconciliação. Quando não, a gente reencarna várias vezes, tenta várias vezes, ainda assim não consegue desfazer essa mágoa. Eu nunca participei de uma sessão de obsessão, mas vários amigos já me contaram, e quem já participou deve saber o quanto difícil é isso, né? Ter inimigos, né? Guardar inimigos. Essa questão aí do juiz, né? Eu entendo da seguinte forma, né? Obviamente, Jesus não está falando que Deus é punitivo, nem nada nesse sentido, mas Deus é harmonia. Tudo no universo, tudo na vida material, espiritual, energética ou não, é harmonia. E tentar fugir dessa harmonia é só prejuízo para a gente, né? A gente vai, dentro da lei de causa e efeito, a gente vai criar o problema e depois vai ter que conviver com esse problema, vai ter que se redimir desse problema, e aí a última frase sábia é de Jesus, né? A última, penúltima, que ele fala que você vai ter que pagar a última. Você vai ter que pagar até a última moeda, até o último centil. Não que Deus seja punitivo, né, ou maldoso, mas é da lei, né? Lei de causa e efeito, né? Até que tudo esteja em harmonia, né? Até que a gente encontre a luz, porque esse é o nosso caminho. Não tem outra saída, não tem outra solução. É isso. Deixa eu dar a palavra para vocês. Ok, Jorge, muito bom. E esse exemplo que você deu do ditado budista, né? Na verdade, tudo que a gente vai guardando, né? Toda essa mágoa, né? Resulta naquela história, né? Senhor, Jesus, me liberta. E Jesus pergunta, mas quem te prendeu? Né? Quer dizer, foi você mesmo. Então, só você pode se dar a liberdade. Então, você vai se amarrando, né? Vai entrando nessa prisão, como diz aí, não sejais metido em prisão. Essa prisão é você que escolhe, né? Então, quando a gente não perdoa, quando a gente se magoa, quando a gente ofende, fica nessa, né? Como a Ana falou, né? Você faz o bem, você vai se desamarrando. Aí, se você faz o mal, você vai se amarrando e vai ficando preso, pesado, cada vez mais preso, sem possibilidade de se libertar. Só quando você paga aqui o último, como você falou, né? A última moeda, no sentido do ajuste, né? É que você vai ter a liberdade. Muito boa essa página, muito legal. Alguém gostaria de comentar, fazer alguma observação? Temos bastante tempo hoje, Roberto. Acho que a Marília está levantando a mãozinha. É porque eu não vejo, não aparece aqui para mim. Eu estou vendo ela aqui.
Roberto, Oi. pode falar, depois Oi, pessoal. eu dou a palavra para a eu- Marília, então, por favor. Quem vai falar? Eu falo agora ou a Samia fala Você agora? pode falar, depois eu falo. Estou procurando Ah, Marília tá bom. aqui. Tudo bem. Olha aqui, olha, eu acho que essa lição muito bem comentada pelo Jorge, né? Ela me chama a atenção para a atenção que temos que dar, para o valor que temos que dar para a oportunidade atual, para a oportunidade da encarnação. Antes de encarnarmos, existe uma programação onde nós somos colocados próximos às pessoas com quem nós temos desentendimentos, com os adversários, e que a gente saiba entender isso e não ver os adversários como uma coisa ruim. Como a gente tem que ver os adversários como uma oportunidade que a providência divina colocou no nosso caminho para nós nos libertarmos de mais essa amarra, de harmonizarmos as nossas energias, as nossas emoções. É isso aí que eu queria falar. Muito bom. Difícil, né, Roberto? Ver o adversário como necessário, importante dentro desse nosso caminhada, essa nossa busca, essa evolução, desse progresso moral e espiritual, mas é exatamente isso. Marília, minha querida. Essa reconciliação com o nosso adversário não é tão fácil, a gente sabe disso. E enquanto estivermos aqui, talvez seja até mais fácil nos reconciliarmos, né? E quando ele fala aqui do juiz entregue ao ministro da Justiça, né, que é um sentido figurado, e você vai ser remetido na prisão, eu entendo assim, a prisão nossa é o corpo físico, está encarnado na Terra. Porque no momento que nós atingirmos, conseguirmos nos conciliarmos com os nossos adversários, nós estamos nos reconciliando conosco mesmo. Porque quando você se concilia com o outro, você se concilia com você primeiro. Para eu me reconciliar com o outro, eu primeiro tenho que estar reconciliado comigo. Eu tenho que estar bem comigo. Então, nesse momento que nós atingirmos isso, com certeza, eu não preciso mais dessa prisão. É difícil, não vai ser fácil. Eu entendo isso como um sentido, realmente um sentido figurado. Se quiser alguém complementar, esse é o meu entender. Muito bom, Marília. Sentido figurado, sim, você fez uma leitura, uma interpretação muito legal. Eu acho que é exatamente isso, quando a gente consegue chegar nesse patamar, né, de conseguir nos perdoar, nos reconciliar, nos equilibrar totalmente, a gente talvez não precise mais reencarnar neste planetas, né, com esse corpo ainda tão pesado, né, que é o nosso, nesse nosso planeta Terra, verdade. Mas alguém gostaria de falar? Oi, Marília, enquanto pode ele falar. for de expiações, né? Sim, claro. Apesar de que no de regeneração, né, a gente ainda sabe que tem, não prevalece, mas tem o mal, né? Mas, com certeza, aqui a gente tem uma prova muito maior. Ana? Oi. Oi. Esse reconcilia-te. Peraí, gente, deixa eu. O negócio aqui tá bravo. Reconcilia-te com teu adversário. Tá me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Tô, pode falar. Estamos ouvindo. Quando a gente fala reconcilia-te com o teu adversário, né, a gente, num primeiro momento, a gente pensa num inimigo, né? É o primeiro pensamento que vem, é no inimigo. E não é, né? Não é isso. O adversário é aquele com quem você está reencarnado para acertar conta. Não é propriamente um inimigo, é só alguém com quem você tem ajustes a fazer. E que, na maioria das vezes, está dentro da mesma casa.
né? Está dentro da mesma casa. Principalmente nos casais, né? Porque se alguém encontrou a alma gêmea, parabéns, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, a gente está ali naquela convivência que a sabedoria, que a reforma íntima, né, vai ajudar a transformar numa relação bacana e vai possibilitar essa reconciliação. Então, quando a gente pensar em reconcilia-te com o teu adversário, começa em casa, treina em casa, né? Vai se preparando, porque se você tiver a oportunidade de, ao longo da encarnação, esbarrar com alguém mais brabo, né? Um adversário mais sério, né? Você já vai estar treinado e mais fortalecido. É Né? verdade. Eu acho. Muito bom. Muito bom. Jair? Deixa eu fazer uma ideia aqui que eu tenho disso tudo, é que essa reconciliação nunca é unilateral, ela é bilateral. Então, às vezes, nós tentamos ou achamos que estamos fazendo o máximo para essa reconciliação, damos algumas chances de reconciliação, e a outra parte, né, não abre não dá essa chance. Então, acho que tem que ser uma coisa bilateral e você tem que estar um pouco com a sua consciência tranquila, porque você fez sua parte. Se a outra parte não está fazendo, aquele ditado água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, em alguns momentos é um pouco relativo, né? Então, eu vejo que é uma coisa bilateral e não unilateral. Muito bom. E é continuar, né? Agindo sempre no bem, mas, e como você falou, se o outro não está fazendo a parte dele, não está fazendo ainda. Vai fazer. Chegar o momento dele, né? Cada um tem o seu momento, tem as suas dificuldades. E antes que a gente julgue o comportamento do outro porque não está agindo da forma como eu gostaria que agisse, vamos tentar continuar insistindo no bem, como a gente falou ontem, né? Ter outra face, mostre o seu lado bom, que a gente entra nesse ditado aí, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente consegue, né? Carlos, tinha levantado a mão? Pode falar, rapidinho, dá tempo. Não, o César que levantou a mão. O Carlos que falou, Mariano? Mariano. Então tá. Boa noite, tudo bem? Eu tenho uma anotação aqui que eu fiz de um estudo lá atrás que acabou que não deu tempo de falar. Aí eu acabei achando que era sobre essa frase: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho. Aí depois até estudo falando sobre a ressignificação, aí eu peguei o dicionário e fui buscando as palavras, né? A partir do nosso entendimento, né? Tem o inimigo, nós temos como fosse o obsessor. Aí procurando, né, o obsessor, a gente já aprendeu que é um credor. Quem é o credor? Credor é aquele a quem se deve algo, ou seja, nós devemos algo a essa pessoa. O Jorge falou, quem participou de sessão de dissolução sabe que os obsessores sempre vêm para cobrar alguma coisa, uma dívida que nós adquirimos com alguém e não cumprimos. Então temos aqui assim, credor, só que é interessante, olha só o que eu achei, o credor é sinônimo de inocente, que é sinônimo de merecedor. Aí temos aqui, devedor. Devedor é aquela pessoa que tem um compromisso a pagar. Quem são os devedores? Nós. Né? Credor e nós somos os devedores. Aí tem esse compromisso. Compromisso é um vínculo, é uma obrigação, é um dever, é uma missão, é um programa. Ou seja, nós não viemos com uma ação pronta. Então, é só pegar o dicionário, a gente fazer o estudo e começa a descobrir o porquê das coisas. O jogo de palavras que a gente, às vezes, não consegue fazer o fechamento. Vai lendo, né? Só Sem isso. buscar. Legal, Carlos, muito bom. Eu lembrei de um obsessor lá do drama da Bretanha, que era o Henri Nomet, que tinha se suicidado, né? O pai dele fica como obsessor da Andrea, e é uma das personagens, e um dos personagens, que é o Carlos, ele, nessa vida Arthur,
ele conversa com o obsessor e ele negocia. O obsessor não era mau, ele só queria se vingar por causa da morte do filho, né, na encarnação anterior. E esse personagem que vai ajudar a Andréia, o Arthur, se eu não me engano, ele negocia com o obsessor. Ele fala, você me dá 2 anos para eu tentar mudar a Andréia e fazer com que ela, né, mude, né, e entenda. E aí ele fala, eu vou te dar esse tempo. Então, ele vai trabalhar, né, de alguma forma para que a Andréia se modifique, para que o obsessor, né, a perdoe e entenda que ela não fez, na outra encarnação, o mal pelo mal. Ela também fez por vingança. Então, isso é muito interessante. Você vê o caso do Divaldo, fica claro, né? A dívida que o Divaldo assumiu perante o suicídio da pessoa que ele provocou, lógico que não deixa claro como aconteceu a coisa, mas a coisa aconteceu. É a ideia de dívida. Existe um envolvimento, um compromisso assumido. Exatamente. Obrigada, Carlos. Muito boa a participação de todo mundo hoje. Vou passar para a Ana novamente para fazer a nossa prece final. A gente estourou o tempo aqui, peço até perdão, mas eu acho que foi importante. Vamos lá, Ana. Vamos sim. Estão me ouvindo? Sim. Eu estou toda embolada aqui com meus sons. Tá tudo bem. Jesus querido, amigo de todas as horas, nós agradecemos imensamente por toda a energia produzida durante esse trabalho. Que ela possa recarregar nossas baterias, fortalecer a nossa esperança e a nossa fé em dias melhores, que a gente possa reunir-os em pensamento, se for do nosso merecimento, os trabalhos que ainda vão acontecer pelo resto da noite, que a gente possa doar o melhor de nós, aproveitando essas pérolas que recebemos em cada estudo. Que a sua misericórdia, Senhor, que seu abraço de amor possa envolver todos os profissionais de saúde, de toda a área médica, de todo o suporte, que todos possam ser envolvidos pelo seu abraço, protegidos e fortalecidos para que a gente possa, Senhor, passar por esse momento e sairmos dele fortalecidos na nossa fé, com a nossa esperança renovada, com o nosso comportamento mais adequado ao planejamento que foi feito para todos nós. Abençoa cada coração aqui presente, abençoa cada pessoa que passa pela mente de cada um de nós nesse momento, para que a gente possa, Senhor, dar o melhor de nós através dos nossos pensamentos, das nossas lembranças. Muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Belíssimo estudo hoje. Obrigada, Ana. Obrigada, Jorge. Obrigada, Val. Obrigada a todos que participaram. Carlos, muito legal. Muito bom. Todos liberados para dar tchau. Tchau! Boa noite a todos. Gente, boa noite a todos. Ontem teve uma palestra, rapidinho. Oi. Ontem teve uma palestra muito boa do Divaldo, da Mansão do Caminho, para o Reino Unido. E amanhã tem uma outra. Eu tinha botado o calendário, mas aí deu algum probleminha. Se quiser, eu boto no grupo. Eu tenho. Eu botei no grupo também. Tá. Eu botei. Amanhã às 15 horas. Vai até junho. Esse ciclo europeu. Falou, então. Boa noite para todos. Gente. Boa noite para todos, amigos. Tchau. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite. Linda, gente. Boa noite, Gigi. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Gigi. Tchau, tchau. Leila. Tchau, tchau. Gigi. Você é uma artista, Gigi. Vai dormir.
Tchau, Cides. Amanhã a gente se encontra. Gente, boa noite. Deus Amanhã. Fechado. Bate canal.